Então hoje temos uma live fantástica com Paula Ponce, que eu tenho muita honra e muito orgulho de tê-la aqui. A Paula tem uma vida, um percurso de vida que eu fui ver ao teu site e adorei saber um bocadinho mais da tua história, dos teus desafios e sem dúvida que tens uma história muito inspiradora. E que hoje espero que as pessoas que nos estão a ouvir saibam um bocadinho da tua história e o porquê aqui das constelações familiares. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui. Acredita, nós não nos conhecemos há muito tempo, mas parece que já nos conhecemos há muito tempo, não é? É verdade. Criámos logo. Eu senti exatamente isso quando te conheci. E se me permitires, posso partilhar um bocadinho de como é que foi a minha sessão contigo? Claro, tudo o que tu quiseres. Então, hoje o tema é como cultivar, desenvolver relações saudáveis com constelações familiares e por isso é que temos aqui a Paula, porque ela faz constelações familiares e é mestre de Reiki. E eu fiz uma sessão com a Paula, uma sessão incrível. E porquê é que eu tenho a Paula hoje aqui? Porque realmente eu senti que as constelações familiares é das terapias mais poderosas e transformadoras. E que é bom nós fazermos com alguém que temos empatia e que também tem experiência, não é? Porque eu também falei contigo e é engraçado, na sessão tu disseste algumas coisas que eu achei muito curioso que eu não sabia das constelações. E por favor corrige-me se eu digo alguma coisa incorreta. Que no fundo, quando nós estamos a constelar, o que é que acontece? Eu escrevi alguns temas e até perguntei à Paula se devia selecionar um tema. E os meus temas eram desde o meu receio de ser mãe, o medo de perder os pais, sentia um certo bloqueio no merecimento para a abundância. E perguntei à Paula se eu devia escolher algum destes temas. E a Paula disse que não, porque achava que eles até tinham coisas ligadas e para eu não escolher um em particular. E ok. E depois a Paula coloca umas pecinhas, e eu estou a dizer isto porque acho importante quem nunca conheceu a terapia para compreender um bocadinho. E então a Paula mete umas pecinhas de madeira e nós selecionamos cada peça de madeira e colocamos em determinada posição. E a Paula explicou que essas posições é como a nossa alma vê, como é que a nossa alma se sente. E tem certo significado dependendo de onde é que colocamos. Por exemplo, no meu caso, o medo de perder os pais estava ligado a um medo anterior, dos antepassados, por causa da forma que eu coloquei. O receio de ser mãe estava ligado à parte de uma menina que nasceu e minha irmã, que nasceu logo depois de ter nascido, e estava muito associada a esse nascimento, que depois foi um falecimento, essa dor desse momento. E por isso a Paula disse que não eram meus esses medos, que vieram até mim, mas que não eram meus. E depois, no fim, na parte final, a Paula gosta de nos ver, como é que estamos, e o nosso corpo, e nós fazemos visualização, por exemplo, do pai, da mãe, e dizemos algumas frases, por exemplo, os meus antepassados, eu entrego estes medos, qualquer coisa assim. E realmente eu devo dizer que houve um momento, Paula, eu não sei se tu reparaste, mas eu realmente fiquei emocionada e chorei. Porque eu não sei explicar muito bem, mas o que é certo é que nós conectamos de tal forma que as emoções vêm e são libertadas naquele momento. E por isso é que eu acho que é uma terapia transformadora. Curiosamente, a Paula disse assim, olha, isto influencia a vários níveis e poderás até sentir diferença na atitude das pessoas, na
energia, como as coisas fluem agora. E curiosamente, eu senti que isso é o mais espetacular desta terapia. E por isso, olha, eu estou muito feliz por ter aqui. E agora vamos entrar um bocadinho para a parte da entrevista, porque eu até coloquei este bocadinho, falei um bocadinho mais do que esperado, mas penso que foi importante as pessoas que ouvirem perceberem também o impacto. E então, Paula, eu queria primeiro que falasses um bocadinho de ti, quem é que tu és, quem és tu hoje, para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor. Muito bom. Olha, Maria, obrigado por esta introdução, porque eu acho que é fantástico ouvir do lado de lá, não é? Quem fez este trabalho dizer como é que se sentiu, porque isso é o melhor cartão de visita, não é? As pessoas sentirem a transformação no momento, só que a transformação depois vai continuando, ok? As constelações, ou o efeito das constelações não se encerra quando acaba a constelação, perdura no tempo e vai fazendo ressonância. Então foi muito bom ouvir esse teu relato e fico mais uma vez muito feliz por ti e por todas as pessoas que vão beneficiar. Ora bem, então quem sou eu hoje? Eu sou uma mulher comum, perfeitamente comum, tenho 61 anos, sou imperfeita, sou humana e isso é que faz de nós seres maravilhosos, não é? Porque hoje reconheço as minhas fraquezas, as minhas forças, as minhas quedas, mas a capacidade que tive de me levantar. Tudo isso faz parte daquilo que eu sou, a capacidade que eu tive de ir ao fundo de mim, de olhar para as minhas dores, para as minhas feridas e de com isso aprender algo, ok? Todos nós temos dores, todos nós temos feridas e eu ando há cerca de 30 anos a olhar para mim mais profundamente, portanto o meu caminho de olhar para mim mais profundamente começou há 30 anos, quando o meu pai partiu e eu entrei numa depressão, nem sabia o que isso era. E ninguém entra numa depressão porque quer. Então, naquele momento, eu acho que fiz uma escolha interna de dizer, eu não quero ficar aqui. E quero olhar porque é que isto me está a acontecer. E a partir daí o meu caminho, que foi das dores mais profundas que eu vivi, mas foi um processo enorme de transformação e foi o início de um caminho que nunca mais parou e nunca mais vai parar, porque eu tenho a consciência hoje com 61 anos e sou mãe de 2 filhas que ficaram e outras que não ficaram, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou isso tudo, tenho a consciência que de facto o caminho de evolução e de autoconhecimento é um caminho para a vida. E é essa capacidade de não ter medo de olhar para mim que eu acho que me transformou hoje numa pessoa serena, em paz com a vida, comigo e com os outros e agradecida à vida e a todos os desafios que eu passei, que foram muitos, mas que me deram força para estar aqui. E, portanto, isto sou eu hoje. E se me permites, eu vou acrescentar que és uma terapeuta maravilhosa e provavelmente todos esses desafios também fizeram com que tu te tornasses, construísses o teu lado de terapeuta. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que ninguém consegue, nós como terapeutas só conseguimos levar alguém até onde nós já conseguimos ir, ok? Então, quando alguém me aparece com uma depressão, eu sei o que é porque eu já vivi. Quando alguém me aparece com falta de vontade de viver, eu sei o que é porque eu também já tive, já não quis estar na vida. Quando alguém me surge com uma dor enorme porque perdeu um filho, eu sei o que isso é.
Então é isto, nós só conseguimos como terapeutas, nós primeiro temos que nos curar a nós. E esse processo de me curar a mim levou muitos anos. Muitos anos. Não foi de um dia para o outro. Demorou muitos anos e houve uma altura que eu senti, ok, há algo que eu posso fazer pelos outros. Então eu comecei a sentir vontade de partilhar aquilo que tinha sido e que continua a ser a minha alquimia, porque é diária, a nossa alquimia é diária. E é esse processo. Portanto, eu sei que quanto mais fundo eu for dentro de mim, mais fundo eu consigo levar os outros. Então, é esse o processo. Nós, terapeutas, somos normalmente as pessoas, e chegam muitos terapeutas, e que me dizem, mas porquê é que eu tenho que passar por isto? E eu disse, porque és terapeuta. Porque queres ser terapeuta, porque escolheste ser terapeuta. E os terapeutas são, normalmente, as pessoas que têm um caminho mais difícil, porque é preciso ir mais fundo. Mas é isso, nós, com a nossa alquimia, conseguimos fazer a alquimia aos outros, só assim. Não podemos ser terapeutas de livro, isso já não dá. Temos que ser terapeutas porque fizemos a terapia interna dentro de nós. E aí conseguimos levar outros a fazer esse processo. Então é isso, sim. Então, e foi dessa forma que as constelações também entraram na tua vida? Olha, eu acho que as constelações é muito engraçado porque eu acho que as constelações surgiram no meu caminho. Eu uma vez vi na Alemanha uma constelação muito bonita feita por um professor da escola do Hellinger, que é o formador das constelações e o fundador das constelações. Uma pessoa dizer, olha, eu quero descobrir o meu caminho. E o constelador, que tem 40 anos de experiência de constelações, disse, não, mas tu não vais descobrir o caminho é que te vais descobrir a ti. E eu acho que as constelações descobriram-me mesmo. Eu não sei explicar como, mas isto foi há cerca de 15 anos atrás, eu de repente dei comigo num workshop de relações a dois. E eu, como já tinha tido 2 casamentos que não tinham funcionado, achava que aquilo de alguma maneira me ressoou. E fui lá parar. E de repente dou comigo numa sala com 120 pessoas e com uma mexicana, que era uma consteladora mexicana que vinha cá. E eu começo a ver aquela mulher a trabalhar e eu fiquei completamente rendida. Eu disse, isto é para lá daquilo que eu estou habituada a ver. E eu já tinha feito muita terapia. Como eu disse, primeiro para me curar a mim. Eu já conhecia muita coisa, mas eu nunca tinha visto nada assim. Aquilo passava a dimensão da mente, daquilo que eu estava habituada. Aquilo saía do controle. E eu sou de matemáticas. E, portanto, grande parte da minha vida eu fui habituada a racionalizar tudo. E eu, de repente, dou comigo a ver processos profundíssimos e onde eu começo a ver dores profundas a serem transformadas num amor enorme. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu digo, é isto que eu quero fazer na minha vida. É isto que eu ando à procura há tanto tempo. Porque eu fazia muitas terapias, mas parecia que faltava sempre qualquer coisa. Eu dizia, parece que falta qualquer coisa, parece que falta qualquer coisa. E quando eu de repente entrei naquela sala e começo a ver aquela senhora a trabalhar, aquela terapeuta a trabalhar, eu fiquei apaixonada. Eu disse, é isto que eu quero fazer na minha vida. É assim que eu quero ajudar. É assim que eu quero transformar. É assim que eu quero contribuir para um mundo com menos dor, para um mundo mais amoroso. E foi assim que as constelações vieram parar à minha vida há cerca de 15 anos, quando eu não estava nem à espera.
mas eu percebi que naquele momento, e depois de tanto caminho que eu já tinha percorrido, eu estava preparada para olhar para aquilo, para olhar para aquela terapia que transcende a mente, transcende o controle, não há controle ali, transcende aquilo que nós estamos habituados a ver e percebemos que, de facto, quando nos entregamos a algo maior, a magia acontece. Nós estamos habituados a viver a nossa vida de uma maneira muito limitada. E quando abrimos a consciência, eu costumo dizer que depois de uma constelação, e basta a primeira, a pessoa nunca mais vive a vida da mesma maneira, nunca mais. Porque de repente a consciência que estava habituada a fazer isto faz assim. Então foi isso, foi uma abertura de consciência, foi uma paixão. E a partir daí comecei a estudar. E sei que este caminho é um caminho de eterna aprendizagem. Porque um constelador é um cirurgião. Quando abre uma constelação, nunca sabe o que é que surge. É como um cirurgião. E tem que estar sempre a aprender, sempre a aprender. Sempre a estudar, sempre a aprender. Então foi assim que as constelações vieram e que vieram para ficar. Então podemos dizer que és uma médica da alma? Sim, é muito curioso. É isso que eu tenho no site. No meu site, porque eu desde pequenina queria ser médica. Desde os meus 4 anos que me perguntavam o que é que eu queria ser e eu dizia médica. E os meus presentes, quando perguntavam o que é que tu queres, eu dizia coisas de médicos. Eu andava em casa com aqueles telescópios dos médicos e as minhas brincadeiras eram caixas de médicos, era tudo. Eu queria ser médica. E a vida não me levou para a medicina e eu hoje percebo porquê. Porque eu queria uma coisa mais para além do físico só. E então hoje, sim, eu hoje acho que sou uma médica da alma. E fico muito feliz por sentir que é este o meu caminho e que com isto eu estou a cumprir a minha missão e estou a fazer aquilo que me é pedido nesta vida. Sim, acho que sou médica da alma. E é muito interessante dizeres isso só para também para aquelas pessoas que questionam-se muito do seu propósito, e eu próprio acho que todos nós questionamos em algum momento da nossa vida e como é que sentimos que estamos no caminho certo e que aquela é a nossa missão. E eu diria que é por essa paixão com que tu falas, esse amor, essa entrega. Sim, é isso mesmo. Eu confesso que várias vezes na minha vida também pus essa questão, muitas vezes. E isto é bom dizer às pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que um terapeuta está tudo bem na vida dele. E que é tudo, as pessoas, às vezes amigas minhas dizem-me assim, Paula, mas tu não tens problemas. E eu digo assim, sim, hoje eu vivo em paz, mas eu tive muitos desafios na minha vida e andei perdida também. Eu andei com essa sensação, o que é que eu faço aqui? O que é que me é pedido? O que é que eu tenho que fazer na vida? E só que e eu digo sempre às pessoas, nunca parem, porque há de chegar um dia, pode ser através de um livro, pode ser através de um workshop, pode ser através de um curso, que de repente aquilo faz ressonância e a pessoa diz assim, é isto que eu andava à procura. E quando nós muitas vezes vêm pessoas ter comigo e a consulta é, olha, eu quero saber qual é a minha missão. E eu digo sempre, a tua missão só tu podes descobrir. Quem seria eu para dizer que tu tens que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro? Isso era muita arrogância da minha parte. E, portanto, a missão só o próprio pode escolher. E só o próprio pode sentir. Agora, como é que nós sentimos quando estamos a fazer aquilo que é a nossa missão? Quando sentimos essa paixão e quando sentimos força.
há uma frase muito bonita do Bert Hellinger que diz que como é que eu posso ter a certeza se uma decisão é certa ou errada? E ele diz, a decisão certa é que te dá força. Então, quando eu tiver dúvida, experimentem. Okay? Experimentem como é que é. Muitas vezes eu tive que fazer esse caminho. Olha, não sei se é por aqui. Vou experimentar. E sentia como é que eu me sentia. Como é que o meu corpo reagia. E quando é por ali, o corpo sente-se forte e nós temos força para ir e dizemos, ok, é isto. Quando eu começo com mas e começo com resistências, é porque se calhar não é por ali. Então, sempre que nós estivermos na nossa missão, é porque nós estamos no fluxo da vida. E o fluxo da vida dá-nos força. Então, é isso, experimentem. E nunca... E tu... Às vezes... Desculpa, interromper. Não, às vezes há pessoas que me vêm com 20 e 30 anos e que me dizem, eu queria descobrir a minha missão, e eu disse, minha querida, era tão bom. Era tão bom que todos nós descobríssemos a nossa missão aos 20, 30, não é? Era ótimo, 40. Às vezes nós só descobrimos a nossa missão quando estamos preparados para ela e temos um caminho que percorrer até lá. Ok? E, portanto, procurem, nunca desistam. E tudo o que vocês fizerem na vida nunca é desperdiçado, nunca. Eu fiz muita coisa na minha vida, muitas terapias, e hoje a maneira como eu faço constelações, porque não há uma maneira certa de fazer constelações, não há certo nem errado, é a minha maneira, o resultado da minha história, da minha vivência e de tudo o que eu vivi e aprendi. Então, tudo foi importante, tudo foi necessário, tudo foi útil. Então é isso, o caminho é sempre assim, é passo a passo, experimentar, ok? Passo a passo. E tu tocaste aí em dois pontos importantes, que é ouvir o que é que o corpo diz, as sensações, que muitas vezes nós ignoramos ou até não estamos atentos a elas, para perceber esse caminho, o que é que nos move, o que é que sentimos. E outro ponto, o timing, não é? As coisas vêm a seu tempo e que temos um percurso para chegar até ao momento certo, digamos. Uhum. É muito... Sabes que isso foi um dos processos que eu aprendi no meu caminho, que é, nós estamos todos muito... fomos treinados assim, é assim que a maior parte da humanidade vive, estamos focados muito aqui, não é? Em conhecimento, queremos agora de repente a humanidade abriu muito mais e nota-se uma abertura enorme de consciência, e a consciência é muito importante, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Nós não conseguimos mudar enquanto não tivermos consciência, então esse processo é muito importante, tomar consciência, mas a verdadeira transformação dá-se ao nível do corpo. Porque tudo o que nós vivemos até aqui, e nós todos somos o resultado da nossa história individual, mas não só. Nós somos o resultado também da história da nossa família. E tudo o que nós vivemos e eles viveram está dentro de nós. Então, para ser transmutado, tem que ser ao nível do corpo também, porque se ficar aqui, é conhecimento ou é consciência, mas não é transmutação. Então, é por isso que é tão importante a meditação, é para nós nos aquietarmos e nós começarmos a ouvirmos-nos, porque o corpo tem tudo, o corpo diz-nos tudo. Quando eu como uma coisa que não me faz bem, o corpo está a dizer, eu não quero isto, mas eu não ouço, porque estou tão atarefada nas minhas coisas que não ouço. Então, é muito importante nós escutarmos o corpo, porque ele não engana, ele nunca engana, a mente mente,
E nós muitas vezes, quando estamos só fixados na mente, nós vivemos na ilusão. Mas quando vamos ao corpo e quando escutamos o corpo, ele diz tudo. Ele diz, gosto disto ou não gosto disto. Tenho força. Isto ajuda-me ou tira-me força. Isto dá-me força ou tira-me força. Isto ajuda-me ou não me ajuda. Então é isso, é muito importante que a transformação seja feita ao nível do corpo. E eu lembro-me que tu disseste na sessão também uma coisa curiosa, que para mim eu sei muito pouco de constelações e achei interessante, que disseste que é a ciência dos relacionamentos. Sim. E aqui nesta perspectiva de ciência dos relacionamentos, o que é que são relações saudáveis? Muito bem, então vamos começar aqui na parte das constelações propriamente dita, não é? Ok, então é muito curioso porque é isso mesmo, as constelações familiares são, ou sistémicas, são a ciência dos relacionamentos. E o que é que são os relacionamentos? Não é? Nós, seres humanos, qualquer ser vivo, não consegue viver isolado. As plantas, os animais, nós precisamos de relações, nós precisamos de nos conectarmos. Então, é assim que nós vivemos. Então, as relações são a vida. Não é? Nós não conseguimos viver sem nos relacionarmos. Então, eu gosto de dizer também que as constelações familiares são a ciência da vida. Porque é isso que é a vida. É a maneira como nós nos relacionamos. E nós, nas nossas relações, temos tudo o que se passa connosco. Tudo o que está dentro de nós, que não está resolvido, ok? Vai, mais tarde ou mais cedo, refletir-se nas nossas relações. Só que eu não tenho consciência disto. A maior parte das vezes eu ando na vida sem ter consciência disto. E então, o que é mais fácil? É apontar o dedo. É dizer, ele é que é assim, ela é que é assado, ela é que não me fez isto, ele é que não me fez aquele outro. Mas este é o processo que é um processo mais fácil de não olhar para a dor, de não olhar para aquilo que eu tenho cá dentro. Mas isto foi uma das coisas que as constelações mostraram, é que tudo o que está dentro de nós que não está resolvido vai, mais tarde ou mais cedo, refletir-se nas nossas relações. E nós, de facto, temos muita coisa cá dentro que não está resolvida. Muita. Não há famílias perfeitas. Não há pessoas perfeitas. Então, todas as famílias trazem algo da sua história que é uma dor, que é uma tristeza, que é um sofrimento, que é uma incompreensão, que é uma injustiça, muita coisa, que é uma falta de amor. Todas as famílias, algures no seu trajeto, no seu caminho, houve processos de falta de amor. E isso, mais tarde ou mais cedo, reflete-se em mim. E às vezes é muito curioso porque, às vezes, quando eu digo isto, digo, nós somos o resultado da nossa história, na história da nossa família. Às vezes as pessoas dizem-me assim, não, eu sei que houve uma coisa qualquer com o meu bisavô suicidou, só teve um problema, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu nem o conheci. E eu costumo dizer, pois, mas não é bem assim. Porque uma família, eu costumo dizer, uma família é como se fosse um lago. E quando olhamos para um lago, está tudo muito tranquilo.
e está tudo ligado dentro daquele lago. Mas passado um bocado pode acontecer uma pedra que cai naquele lago. E essa pedra pode ser qualquer acontecimento doloroso que tenha acontecido na família. E nós quando vamos mais para trás, ao tempo dos nossos bisavós, trisavós, nós nem imaginamos o que eles passaram. Guerras, fome, etc. Então, essa pedra cria uma ondulação que é muito maior no sítio onde essa pedra cai, mas passado um bocado o lago está todo ondulado. Então, isso afeta-nos de alguma maneira, mais tarde ou mais cedo. Então, nós somos sempre, todos nós, o resultado da nossa história, de tudo o que nós vivemos, que já é muito, mas também da história da nossa família. E esta é, porventura, se quiseres, a grande diferença entre as constelações e é que as constelações olham para a pessoa inserida num sistema. Então, como é que nós, dentro da nossa história, do nosso sistema familiar, como é que nós podemos criar relações saudáveis? É muito interessante porque é muito simples, é muito profundo, mas é muito simples. Porque para criarmos relações saudáveis, bastam 3 princípios, que são chamadas as ordens do amor. Porque no fim de contas, o amor é o que coloca tudo a fluir. Não é? Onde há amor não há perturbação. Onde há amor tudo é saudável, tudo é harmonioso. Mas então, porquê é que o amor deixou de fluir? E há 3 princípios que podem fazer com que de facto haja interrupções ao amor. Então, e que são, se quiseres, a base do trabalho das constelações e a base de qualquer relacionamento saudável. O primeiro é de que todos temos que pertencer. E quando as pessoas ouvem isto, às vezes pensam assim, claro, mas todos pertencemos, porque é que não havemos de pertencer? Todos pertencemos. Mas quando pensamos mais fundo, percebemos que há muitas formas de exclusão, umas mais óbvias, outras menos óbvias. Mas, por exemplo, os abortos provocados ou naturais são muitas vezes exclusões, porque não se fala, não se diz. Porque é difícil olhar para essa dor, é difícil olhar para esse acontecimento. Então, é como se não existisse. Okay? Filhos que nasceram e morreram a seguir. Ainda é mais doloroso, é muito difícil pôr uma mãe e um pai a olhar para uma situação dessas. A dor é muito profunda. Alcoolismo, toxicodependência, depressões, suicídios, homicídios, são tudo formas de exclusão. E no limite a exclusão maior é a exclusão da vida. Então, sempre que há excluídos, mesmo que sejam lá para trás, o sistema nunca está em equilíbrio. As exclusões são a principal causa dos conflitos. A principal causa dos conflitos. Enquanto houver conflitos, é porque há alguém que está excluído. Lá atrás. Então, um dos princípios das constelações que é muito importante é a inclusão. É preciso incluir toda a gente, tal como foi. É preciso incluir o assassino. É preciso incluir quem matou e quem foi morto. É preciso incluir todos. É difícil às vezes olhar para isto. E mesmo para nós, é muito curioso porque para nós às vezes é tão difícil nós olharmos para uma dor nossa. É muito difícil. Às vezes olhar para uma dor, porque há dores muito profundas. Então, e nós inconscientemente excluímos olhar para uma dor. Excluímos olhar para uma raiva, excluímos olhar para uma culpa.
excluímos olhar, não queremos olhar para uma vergonha nossa ou da nossa família. Então, isto vai ganhando uma dimensão grande, porque tudo o que é excluído é a maior dor que existe, é a dor da exclusão. Então, é tão fácil e inconsciente nós excluirmos coisas em nós e nos outros. É muito fácil. Então, o grande trabalho das constelações de base é a inclusão de todos, como são, de todas as diferenças, de todas as pessoas, tal como são. Então, este é um dos princípios básicos para as relações saudáveis, mas não é o único. O outro princípio, a outra ordem do amor, é o princípio da hierarquia ou da ordem. E eu, para explicar este princípio, gosto muito de dar esta imagem. Imaginem uma família como se fosse um puzzle. Nós, antes de começarmos um puzzle, o que é que nós vemos? Um caos em cima da mesa, um amontoado de peças. E quando começamos a fazer o puzzle, naquele puzzle, cada peça só encaixa num lugar, que é aquele. E às vezes olhamos para uma peça e dizemos, já sei, é dali, mas vamos forçar e ela não entra. Porque cada peça só encaixa num lugar. E só quando nós olhamos para o puzzle no final e todas as peças estão no seu lugar e não falta nenhuma, é que nós olhamos e dizemos, agora está tudo completo. Então, este princípio de nós encontrarmos o nosso lugar é um princípio, é o princípio que coloca o amor a fluir. O Bert Hellinger tem uma frase muito bonita que diz que nós achamos que amar demais é o suficiente. Então fazemos tudo. Queremos ajudar toda a gente, queremos diminuir o sofrimento de toda a gente, queremos amar, porque todos andamos à procura do mesmo, amar e ser amados, todos. Então achamos que amar demais é o suficiente. Mas o que coloca o amor a fluir é a ordem, é o lugar. E quando nós encontramos o nosso lugar, nós ajudamos a que todo o puzzle encontre o seu lugar, toda a família encontre o seu lugar. E isto é muito inconsciente, porque o nosso amor pela família é muito grande, as gerações à frente fazem o que for preciso pelas gerações atrás. O que for preciso. Até dar a vida no limite. Então é por isso, como tu disseste no teu caso, e foi muito bonito, essa franqueza de partilhares os teus assuntos, porque às vezes é muito difícil nós partilharmos as nossas vulnerabilidades e aquilo que nos atormenta. Muitas vezes é isso, nós carregamos por amor um medo que não é nosso, uma culpa que não é nossa, e colocamos-nos também por amor num lugar na família que não é o nosso. É um amor imenso. Muitas vezes ficamos com uma dor da nossa mãe que perdeu uma filha, e eu fico com essa dor por amor à minha mãe. Muitas vezes substituo na família essa irmã que não ficou. E isso é um amor imenso. Muitas vezes, por amor, eu cuido dos meus pais como se fossem os pais dele, como se fossem os meus avós. Por amor. Então, isto é um amor imenso, mas é um amor que não cura nada. É um amor incondicional enorme, mas que não cura nada. É o chamado amor cego. Então, as constelações, o que é que ajudam? Ajudam a pessoa a encontrar o seu lugar.
E quando eu encontro o meu lugar na família de origem, é por isso que as constelações, as pessoas dizem, as constelações vão sempre ter ao pai e à mãe. É verdade. É verdade. Porque o pai e a mãe estão dentro de mim. O pai e a mãe estão dentro de nós. E há muitas pessoas que dizem, sim, eu não falo com o meu pai há 20 anos, mas não me interessa porque ele está longe. Não, não é assim. Porque o teu pai está dentro de ti. E a tua mãe também está dentro de ti. Todos somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. Então, enquanto houver algo que eu recuso no meu pai, eu vou levar isso para a vida. Enquanto houver algo que eu digo, enquanto houver mas em relação à minha mãe, eu gosto muito da minha mãe, mas ela é assim, assim, assado. Eu vou levar esses mas para todas as minhas relações. Então, a coisa mais profunda que nós podemos fazer é tomar os pai e a mãe, reconciliarmos-nos com o pai e com a mãe como eles são. E porque isso vai nos dar essa serenidade, essa paz interna e aceitar que eles são os certos, por muito difícil que tenha sido, por muito duro que tenha sido. Mesmo que a minha mãe não tivesse estado presente quando eu quis, mesmo que o meu pai tivesse estado ausente, porque eles próprios também têm as suas histórias, eles próprios também são humanos, eles próprios também são imperfeitos. E quantas vezes nós gostaríamos que os pais fossem perfeitos? Quantas vezes? Mas não são. Mas não são. Então, quando nós olhamos para os pais como humanos como nós e como imperfeitos como nós, e quando nós nos colocamos no nosso lugar de filha, sem julgar, mas aceitando tudo como foi. Podes-me dizer assim, Maria, é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Porque a dor que nós vivemos em criança, às vezes ainda está muito cá dentro. Às vezes é muito forte e é muito difícil voltar a ela. Mas é só assim, quando temos uma grande dor, nós temos duas hipóteses. Ou fugimos da dor, ou olhamos para ela com outra consciência. E quando eu fujo da dor, mais tarde ou mais cedo, ela vai se voltar a manifestar de outra maneira. E o melhor que eu tenho a fazer é olhar para ela com outra consciência, de outra maneira. Então, este processo de nós nos colocarmos no nosso lugar, de nós olharmos para a nossa história, para aquilo que foi a nossa história de criança, porque a maior parte das nossas feridas e das nossas dores residem na nossa criança. Então, é um caminho que às vezes não é fácil, que às vezes demora uma vida, aceitar o pai e a mãe, aceitar tudo como foi, ficar em paz como foi, transmutar as nossas dores, transmutar as nossas raivas, as nossas tristezas, as nossas culpas, todos temos isso. Não vale a pena dizermos que não temos, todos temos. Mas é quando nós nos pacificamos internamente com o pai e com a mãe que nós aceitamos a vida como ela foi. E aí já não levamos mais nenhum para as outras relações. Porque muitas vezes o que eu projeto nas relações são as minhas carências da minha criança. Ok? Aquilo que eu não tive na criança, aquilo que eu não, a necessidade que ainda me falta, eu vou querer que alguém a satisfaça. E isso é muito duro para a outra pessoa. Porque a outra pessoa, no momento em que ela não conseguir satisfazer... Já está bem. Já, estava aqui com... Estou aqui com falta de... Ok, daqui a bocado tenho que...
ligar aqui à rede. E, portanto, no momento em que eu não conseguir, em que a outra pessoa não me conseguir satisfazer essa necessidade, eu vou cobrar. Então, para criar relações saudáveis, o que eu tenho a fazer é olhar para dentro de mim. O que é que ainda me falta aqui dentro? O que é que ainda me falta curar? O que é que ainda me falta olhar? Que necessidade é que eu ainda não olhei? Porque quando eu estiver completa, eu vou partilhar essa completude e essa felicidade com os outros. Enquanto eu não estiver completa, eu vou sempre exigir que alguém me complete aquilo que me falta. Então esta é a segunda ordem do amor para criar relações saudáveis. E a terceira é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ok? Então, obviamente não vou entrar aqui em considerações teóricas, mas este equilíbrio entre dar e receber é o que mantém a conexão, é o que nos liga. Quando não há esta troca de eu dou e eu recebo, a conexão quebra-se. Então é isso, eu dou umas coisas, recebo outras, os pais só me dão, porque são os grandes dão-me, e eu aos meus filhos só dou. Todas as outras relações são relações de igualdade, em que eu dou e recebo, eu dou e recebo. E, portanto, quando estas três ordens estão a funcionar dentro de mim e no meu sistema familiar, o amor flui. E onde o amor flui, não há bloqueios e as relações são saudáveis. Só que isto é um trabalho para a vida, não é? É um trabalho profundo que exige esta integração de tudo que eu rejeito em mim e nos outros, de tudo que eu excluí, da aceitação de tudo como foi, da aceitação que a família é aquela que é certa para mim, mesmo que tenha sido difícil. E que nas relações, quando alguma coisa me desafia, em vez de eu apontar o dedo, o que eu tenho que fazer é perguntar-me a mim própria o que é que eu ainda tenho que olhar para mim. Então é isto, é isto que as constelações ajudam, é neste trabalho de mais profundidade e de olharmos para isto de uma maneira menos mental, porque toda a nossa vida é comandada pelo inconsciente. Aquilo que nós conhecemos de nós é apenas uma pequenina parte, é apenas 10%. Porque a nossa mente, aquilo que nós conseguimos chegar conscientemente, é uma pequenina parte, é como se fosse a ponta de um iceberg, é 10%. Mas a maior parte de nós é inconsciente. Mas é aí que reside toda a nossa história. Então, temos que olhar para nós a um nível mais profundo, a um nível mais inconsciente. É por isso que quando tu disseste, quando se põem as peças, de repente começa a saltar tudo. Não é? De repente tu olhas e dizes assim, está ali a minha história, que eu não sabia que isto tinha influência, que eu não sabia que isto ia provocar em mim. Então é isso, Oh Maria, eu acho que vou ter que pôr aqui o telemóvel na bateria, não sei como é que vou fazer porque eu não vou conseguir ter os fones e o carregador. Mas vamos ver até ao ponto que pode ser que aguente mais um bocadinho, mais 10 minutos. Ok. Talvez. É assim, se não aguentar, nós também estamos live no Facebook e as pessoas que nos estão aqui a acompanhar, caso aconteça alguma coisa, venham por favor para o Facebook. Isto também vai ficar gravado no YouTube e por isso também poderão ver o final ou rever no YouTube. Ok. Então, tu estavas a falar aqui dos desequilíbrios e destas ordens e no fundo, quando existe uma exclusão, existe um desequilíbrio.
quando não estamos a respeitar o nosso papel numa hierarquia, num sistema familiar, existe um desequilíbrio. E quando não estamos a respeitar aqui o dar e receber, o equilíbrio entre dar e receber, também surgem desequilíbrios. E no fundo uma relação saudável é quando o amor flui e quando estes desequilíbrios não estão presentes, não é? Uhum. É isso. E eu, por acaso, eu vi aqui nos comentários e aproveitando, vi duas perguntas curiosas que anotei aqui, e uma é que eu estou zangada com o meu pai, se as constelações familiares podem ajudar. Olha, essa pergunta é muito interessante porque às vezes as pessoas têm a ideia de que constelações familiares só ajudam a resolver problemas no seio da família, porque ouvem constelações familiares e percebem, ok, tudo o que está ao nível da família eu consigo olhar, portanto, tudo o que não flui na nossa vida, e eu gosto de dizer tudo, porque as constelações familiares não olham só para questões no seio da família. Tudo o que não flui na nossa vida pode ser um problema de relacionamento, pode ser com a família, com o pai, com a mãe, pode ser um problema de relações a dois, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema com o trabalho, com o dinheiro, pode ser uma sensação física. Tudo o que não flui é porque existe um bloqueio, não é? Um nó. Então eu tenho que olhar para a origem deste bloqueio. Senão ele vai andando aqui. Então as constelações permitem olhar para essa origem. E essa origem está ao nível do inconsciente. A maior parte das vezes. Às vezes as pessoas dizem-me assim, sim, eu sei porque é que a minha relação com o meu pai não funciona, é por causa disto e disto e disto. Mas quando olhamos do ponto de vista das constelações, há muito mais do que isso. Então, para responder a essa pessoa, e obrigado pela pergunta, é sim. Quando as relações não funcionam, seja com quem for, isso pode ser olhado do ponto de vista das constelações, porque há uma origem. Ok? Então vamos olhar para a origem. E há algo que fez com que o amor deixasse de fluir. Há algo que bloqueou o fluxo do amor. E então as constelações o que fazem é põem o fluxo do amor novamente a fluir. Restabelecem o fluxo do amor. Então, sim, é possível fazer isso. E repara, é muito importante a relação com o pai e com a mãe. É super importante. Porque o pai e a mãe representam muito mais do que dois seres fora de nós. Muito mais. A mãe traz-nos para a vida. A mãe representa a relação com a vida. A mãe representa a relação com o sucesso, com a abundância. Então, quando eu não tenho uma relação com a mãe, uma relação boa com a mãe, eu não tenho uma relação boa com a vida. Quando eu tenho mas com a minha mãe, eu vou ter muitos mas na vida. A mãe é fundamental para as relações de casal. Uma relação de casal é uma relação de intimidade. Com quem é que eu tenho a primeira grande relação de intimidade na minha vida? Com a mãe. Então, a mãe representa isto tudo dentro de nós. E o pai é quem nos leva para a vida. É quem nos ajuda a definir limites. É quem nos ensina o não. É quem nos dá força para ir para a vida. Então, a relação com o pai, a pacificação com o pai dentro de nós, ajuda-nos nisto tudo. Muitas vezes nós temos dificuldade em começar um projeto, temos dificuldade, parece que vamos, mas não vamos, queremos, mas não queremos, não temos força. É falta de pai. É falta de ligação ao pai. Porque quando a ligação ao pai
é forte, nós atiramos para a vida. Nós atiramos para um projeto. Nós não temos medo, vamos. Então, é isso. O pai e a mãe não são só pessoas externas a nós, representam muita coisa cá dentro. Muita coisa. Então, sim, é muito importante. É o trabalho de base de qualquer pessoa. É a pacificação com o pai e com a mãe. E a aceitação do pai e da mãe como eles são. Porque eles são os certos. Se não fossem eles, nós não estávamos cá. Então, é um trabalho importantíssimo. O trabalho com o pai e com a mãe. É por isso que quase em todas as constelações nós vamos parar ao pai e à mãe. Porque quase todas. Porque eles estão cá dentro. Então, isso é muito importante. É isso. Olha, esta conversa está a ser fantástica e eu sentia que podia ficar aqui muito mais tempo a falar contigo. E por isso, para não alongarmos muito mais, a minha última questão é: que conselho é que tu darias à Paula pequenina? Conselho é que darias a ela? Olha, eu falo muito com a Paula pequenina, porque foi a Paula pequenina que trouxe muitas dores, trouxe muitas inseguranças, alguma solidão também, e que viveu muitas das suas fragilidades, não é? E também chegou até mim. Ela superou enormes desafios, muitas vezes sozinha, porque era assim, porque foi assim, porque teve que ser assim, por causa das circunstâncias da vida, mas chegou até mim e superou os desafios todos. E hoje eu digo-lhe: eu estou aqui para ti. Eu estou aqui para o que tu precisares. Ninguém te conhece melhor do que eu. Ninguém sabe melhor do que eu o que é que tu precisas. Quando precisares de colo, pede-me. Quando quiseres mostrar as tuas fragilidades, mostra. Quando quiseres chorar, chora. Quando quiseres dançar, dança. Quando quiseres rir, ri. Isso é o que eu lhe digo a ela. E digo-lhe essencialmente: ser tu. Sem teres medo de seres tu. E depois digo-lhe: e agora estamos juntas. Sempre. E aconteça o que acontecer, estamos sempre juntas. E eu levo-te comigo para a vida, estás sempre ao meu lado. Em tudo o que eu faço, tu estás dentro de mim. E eu amo-te muito e vejo-te. Então é isto que eu lhe digo, quase todos os dias. Que lindo! Eu acho que todos nós poderíamos dizer isso ao nosso lado pequenino, ao nosso eu pequenino, porque realmente estamos a acolhê-lo, não é? A dar proteção, tranquilidade e amor, e todos nós precisamos disso também. A criança, se nós pudermos visualizar à nossa frente a nossa criança, e dizer, muito simples, dizer: eu vejo-te. E vejo também todos os desafios que tu superaste. Tudo o que tu conseguiste até chegar a mim. E depois estendemos-lhe os braços e dizemos-lhe: eu estou aqui para tudo o que tu precisares. Tudo. E às vezes essa criança precisa apenas de um abraço, de um olhar, de um dizer: confia em mim. Podes ser tu. Estendemos-lhe os braços e observamos o movimento dela. Às vezes está desconfiada, porque os adultos criaram-lhe essa desconfiança, outras vezes ela vem a correr, outras vezes só pede um olhar, outras vezes pede um colo. E estendemos-lhe os braços e dizemos-lhe: eu tenho tudo o que tu precisas. E comigo tu estás sempre em segurança. E agora tu e eu somos uma só. Uma só. E eu amo-te.
e ela fica muito feliz. E eu também. E a adulta também. Porque todos nós precisamos desse lado, do lado genuíno e espontâneo da criança. Então é isso, é esse processo, é muito simples. É simples. É muito simples, as coisas mais simples, não é? Sim, sim. Olha, adorei esta live, obrigado por partilhares a tua experiência. Obrigado, Bel. E como eu referi, eu saliento que para mim as constelações familiares é uma terapia transformadora e poderosa, e por isso eu recomendo a toda a gente, e sem dúvida que a Paula é uma mulher experiente, uma mulher que passou por vários desafios e que eu tenho a certeza, tal como me ajudou a mim, pode ajudar alguém que precise e que esteja a ver. Este live vai ficar no YouTube e também vai estar no SoundCloud e brevemente no Spotify, por isso poderão ouvir. E olha, muito obrigada, Paula, mais uma vez. Eu despeço-me com um beijinho e vou sair aqui do live, mas eu falo contigo na mesma no Zoom a seguir, está bem? Ok, Maria, muito obrigado. Foi um prazer enorme e adorei tudo o que seja partilhar esta filosofia e esta ciência da vida e dos relacionamentos é um gosto para mim. Muito obrigado pelo desafio. Obrigada. E Obrigada, abraço com um abraço enorme.